como criar defeito, por que vai acontecer a perda do fio. Então, não está fluídica, não está chegando nutriente. Então, a minha estrutura, que era uma estrutura agora hexagonal, tipo filtragem, não está chegando nutriente, ela não vai estar atuando como deve atuar. Então, ela também não vai ter água suficiente para se manter. Então, ela começa a fazer o quê? Polimerização. Por quê? Ela se polimeriza em algumas partes para disponibilizar água para outras partes. Então, começa a acontecer as polimerizações pontuais na estrutura da lâmina basal. Só que, o que eu falei? Que quando é colágeno tipo 4, que estava explicando no artigo do Koiroshi, quando é colágeno tipo 4, eu não tenho fibroblastos. Eu tenho o quê? Células-tronco. E as células-tronco, engenharia reversa de tecido. Eu consigo fazer que as células-tronco virem fibroblastos. E que fibroblastos produza colágeno o que eu quiser, porque são células mesenquimais. Os fibroblastos ele pode se diferenciar em todos os tipos de colágeno que existem. Né? Mas não, o que o colágeno que a gente quer ali, se fosse nessa estrutura, é um colágeno do tipo 4. Se for para regenerar essa estrutura aqui, é um colágeno do tipo 1. Mas quando a gente vê, a gente então, o fluido entrou, tá? O fluido entrou, conseguiu passar do meio facial, corporal, para o meio intrafolicular. Só que aqui no folicular, quando eu falei para vocês que na estrutura do DNA, então, tá aquela estrutura factral, aqui também, então, encontra-se uma outra estrutura factral. E essa estrutura factral já recebeu os nutrientes filtrados daqui, então ele vai começar a nutrir o crescimento do folículo capilar, tá? Aí, as células-tronco, eu falei para vocês, tinha duas, eu falei só de uma, que é o reservatório de células-tronco, e também ela produz uma substância oleosa que impermeia e faz com que o fio, não, por exemplo, não se evapore, que se não fosse essa estrutura oleosa, que vai ajudar a engrossar o fio, vai manter a espessura do fio, vai manter a longevidade do fio, essa estrutura que é produzida pelas glândulas sebáceas, tá? E ela vai fazer também uma impermeabilização do fio capilar. E essa impermeabilização vai fazer até com que o fio não evapore. Se não fosse essa estrutura, o fio evaporaria, tá? Então, é através dessa estrutura oleosa que está aqui. E, então, a estrutura oleosa vai fazer o processo de hidratação do fio, fazer com que ele torne ele flexível, é a estrutura oleosa produzida pelas glândulas sebáceas, e a nutrição, que vai promover o crescimento do folículo capilar, é a estrutura facial, interna aqui. Só que essa estrutura interna, ela também pode estar polimerizada, ela também pode estar densificada, porque se não chegou água aqui, não chegou água aqui, também não chegou água aqui. Então, todo o estímulo que eu preciso fazer aqui é para estimular agentes que vão promover a estimulação de colagenase aqui nessa estrutura aqui. E vai fazer o processo de despolimerização, vai fazer o processo de reorganização dessas fibras aqui. Então, vamos falar dos problemas que a gente pode ter aqui, então. Problemas que a gente teve foi porque não chegou nutrientes, eu polimerizei a fafácea, não promovi a osmose, diminuiu a nutrição. Outra questão, não estimulei de forma de alongar as minhas células-tronco, as minhas glândulas sebáceas a produzir a substância oleosa para me melhorar a espessura do fio e até mesmo promover a longevidade do fio. Eu vou depender dessa estrutura. Eu vou abrir para algumas perguntas e levanta a mão quem quiser perguntar. Eu vou parar aqui. Quem tiver alguma dúvida, até aqui, porque a gente vai mais longe. Já vou abrir até aqui, até a gente começar a entrar na parte de despolimerização. Quem quiser, já vai levantando a mão aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir, já vai levantando a mão. Ivânia, vai. É porque na hora que você explicou sobre os tipos de problema, deu uma falhada. Você falou desse tipo de problema que não nasce cabelo, mas que para de nascer, né? O pelo. Eu falei que tinha 3 problemas, né? Que é o seguinte, eu posso ter uma pessoa que não tem mais o crescimento capilar, que está bloqueado, isso aqui está polimerfibrosado aqui, tem uma fibrose aqui nessa estrutura facial. E aí está liso aqui, mas eu tenho a presença de células-tronco, eu tenho a presença do folículo capilar. Ou
Tem pessoas que eu não vou ter mais o folículo capilar. Ela não vai ter o crescimento, não vai ter o folículo capilar. Então, eu vou ter que estimular a diferenciação de células-tronco e folículo capilar. E depois eu vou ter os problemas relacionados à fluidez da fáscia, do fluido que está alimentando e nutrindo aquele folículo capilar. Então, pode ocorrer que uma pessoa pode ter os 3 problemas, né, simultâneo, né, isso? Ele pode ter também o problema de diminuição de cavidades de folículo, ele pode ter menos folículos, menos cavidade folicular, ele pode ter ausência de folículos, ele pode ter um fio fino. Lembra que o fio fino também é um problema da parte de Falta do sebo, né? do sebo, é sem sebo, que eu não sei como é que chama o negócio lá. Mas a substância oleosa que é produzida aqui, que a gente está chamando de sebo, mas é uma substância oleosa que eu esqueci o nome. E é ela que vai manter, então, a espessura e a vitalidade do fio capilar. Porque do rapaz que eu estou fazendo, eu percebi mesmo. Aliás, eu não percebi, foi ele que percebeu, que está bem mais grosso e bem mais pretinho, bem pretinho o cabelo dele. Você já está fazendo? Já, eu até postei o resultado no grupo. Tá. Mas Mas assim, você não foi da pessoa careca, não, né? Pessoa bem não, calva mesmo, né? Aquela que brilha, não, não, né? a minha foi uma que eu postei que o dele começou na metade da cabeça, que eu até falei que eu estava fazendo, eu até estava, porque assim, realmente eu tinha assistido a aula sua, mas nesse dia eu assisti muito rápido e não prestei bem atenção, mas eu lembro que você disse que realmente começava do occipito, entendeu? Só que eu não estava começando do occipito, eu estava começando primeiro eu fazia na frente, entendeu? E depois eu ia para atrás. Mas agora amanhã ele vai voltar e eu vou fazer da forma correta. Você começa da parte mais distante, na parte inicial da falha aqui, que é o início capilar, e vem tensionando para lá. É isso que você está falando, né? Você estava fazendo daqui para cá. Aí você tinha mobilidade. Aí, se você estava fazendo daqui para cá, você está fazendo certo. Né? A movimentação está sendo certa, mas o problema é que você não estava o quê? Reposicionando a fáscia. Lembra aquela estrutura factal que você precisa reposicionar ele aqui? Então você precisa, por isso que você precisa trabalhar daqui, entendeu? Porque eu já vou trabalhar naquela estrutura factal. Entendi. Amanhã ele vai voltar e aí eu vou fazer da forma correta. Tá bom. Boa noite, Renan. Boa noite, Simone. Renan, eu tenho uma dúvida. Sabe aqueles homens que faz uma cirurgia de implante, só que eu conheço 2 que caíram novamente. Essa técnica, ela vai funcionar mesmo para essas pessoas que fizeram esse tipo de procedimento? É uma coisa muito grossa que foram feitas, né? Porque, Simone, a gente sabe que quando a gente tem um trauma, a gente substitui o colágeno tipo 1 por colágeno tipo 3. Já é um colágeno fibroso, né? Certo. Então, a cavidade que ele é gerada ali, ele tira as glândulas sebáceas local, entendeu? Para ele implantar novas. Imaginei. É um trauma, né? É um trauma fibroso. A gente vai ter que buscar as glândulas, a gente vai ter que buscar células tronco em outro reservatório que é hipodérmica, que é no contorno dos adipócitos. A gente tem bastante reservatório de células tronco também, mas esse já é um problema que é um trauma, né, Simone? E aí todo o tecido ali foi substituído por colágeno tipo 3, formando uma cicatriz. São várias cicatrizes que forma, né? Eu já vi esse caso. Então, assim, o que eu vou te falar? O problema ali é a cicatriz que foi gerada e o trauma que foi gerado, a substituição de colágeno tipo 3. E aí, a pele também já nasce uma pele com colágeno tipo 3, que é uma pele fibrosada. Quando você olha... Sim, fica uma pele muito feia. Fica naqueles pontos, fica uma pele muito complicada ali. Então, assim, eu vou buscar reservatórios em outros reservatórios de célula-tronco mais profundo, eu vou atrás de resultado, mas o resultado já é mais longo. A gente já perdeu o glândula sebáceo. Quando ele faz aquele processo de remover para implantar, ele remove as glândulas sebáceas ali. Porque ele faz um rombo, né? E aí ele implanta depois.
certo. E, assim, nesse caso do tratamento de tração cíclica para o nascimento de novos cabelos, é o mesmo raciocínio de número de sessão, de O tempo do capilar, a gente vai tratar rejuvenescimento, ele por igual o exemplo? facial. A gente vai tratar ele Isso, igual o facial. A gente, na primeira ok, semana, pode fazer de 3 em 3 dias, depois a gente vai afastando, e aí a gente vai ganhando resultado, depois a gente passa para fazer a manutenção. Lógico, capilar já é um tratamento um pouco mais caro, né, Simone? Já não é tão fácil a gente fazer o crescimento capilar, regeneração capilar, reparo mesmo, igual a gente faz com uma ruga. Em 2, 3 sessões a gente consegue desaparecer com aquela ruga. Não é assim, tá? E também certo. não é um procedimento barato, porque ou a solução dele é essa, ou a solução dele é o implante. E o implante capilar eu sei que fica caro. Caríssimo. Então, nós estamos falando de igual do Botox, aqui a gente está falando uma técnica que custa caro, entendeu? Essa técnica é CC, ela custa caro. Então, eu preciso estar muito consciente do que eu estou fazendo. Eu estou te dando todo o embasamento científico para vocês, justamente que é para isso. Para vocês terem coragem de falar, não, você não vai fazer o transplante capilar. Você vai fazer a técnica e eu vou fazer em algumas sessões, lógico, mais do que 10 sessões, para promover e gerar um resultado para você satisfatório. E quem sabe não fazer 24, 25 sessões até que você preencha toda a sua cabeça, preenche todo o seu cabelo. Então, é caríssimo o implante capilar. E a técnica também não vai ser barata, porque vocês vão ver quanto eu vou demorar para me fazer linha por linha de tensionamento, ganho de mobilidade por linha de tensionamento. Isso É vai gerar um tempo. trabalhoso. Não, é um tempo, mesma coisa do facial. Você fala, nossa, Renan, você ficou quase 2 horas aí, numa careca dessa. Né? Porque o Ricardo, gente, ele é totalmente calvo. Então, é um tratamento caro. Eu estou dando Certo, embasamento científico para vocês poderem concorrer realmente de forma grandiosa com técnicas caras. Então, não vai cobrar certo. barato, não vai custar barato, não vai ser em uma sessão, não vai fazer milagre, né? Mas a gente vai em busca de resultado. Agora, quando o cara tiver a lesão, aí eu já não consigo te dar esse respaldo que eu estou te dando agora. Certo. E aí, Renan, independente da região, vamos imaginar que a pessoa tem mais uma falha maior nas entradas, assim, Você mesmo parte da assim, entrada, igual eu, por eu exemplo, faço todo, né? eu começaria daqui, não, eu começaria daqui, da minha entrada, e viria ganhando Certo, mobilidade até aqui. certo. Então, de qualquer maneira, eu tenho que trabalhar todo o couro cabeludo, não só onde ele tem uma deficiência. Isso. Não, eu só trabalho na deficiência. Você não viu aqui? Se minha falha é aqui, ó, eu começo aqui e vou até a frente. É isso que eu Ah, expliquei. tá. Eu vou da falha para frente, da falha para frente. Só que a pessoa Certo. fala, mas eu tenho uma alopécia dispersa. Eu faço na cabeça inteira. Ah, tá. Ok, muito obrigada. Não por isso. Não. Lígia, Oi, Renan, boa noite. boa noite. Então, eu tenho um cliente que ele teve queda de cabelo por estresse, na região frontal do lado direito. Caiu muito. Se eu trabalhando essa tração, eh, eu estou ouvindo, né, e tendo a certeza de que esse pelo volta. Eu tinha oferecido para ele o ozônio, mas com essa tração eu consigo? É Ele melhor a fazendo atração mais. do que o ozônio. Então, aí Porque eu o estou ozônio você entendendo. não estimula a diferenciação de células-tronco ali, porque isso você precisa fazer a distensão cíclica do colágeno. Então, eu entendi assim que se eu for fazer a aplicação do ozônio, quando eu danifico aquele folículo, né, gera fibrose, né, que você falou? Sim, Pode sim, gerar. Então, eu sim. acredito hoje que a tração vai me dar um melhor resultado e na ajuda do ozônio que eu poderia ter aí, seria o capilar, a bag, né, A para bag, estar. Eu usaria a bag antes ou depois? a bag você pode usar depois, porque depois que você despolimeriza, fica mais fácil também a permear, entendeu? Uhum. Porque com agulhamento, fazendo isso, eu já vi que não vai ser legal. Não, Independente ó, do caso dele, né? não vai ser Independente legal se é para um estresse ninguém. ou não.
Não vai ser Entendi. legal para ninguém a agulha, tá? Ah, tá bom. Valeu, muito obrigada. Por isso.